Olá, esta é a 11ª aula para os alunos do segundo ano do ensino médio. Nós continuaremos fazendo a lista preparatória com exercícios hoje do Enem, da ADE, que é a avaliação diagnóstica de entrada que vocês fizeram no começo do ano, né? Eu peguei algumas questões do que caiu para os alunos do terceiro, mas obviamente como era do primeiro ano, como era do terceiro ano, então ele veio com conteúdos do ano anterior, ou seja, do segundo, que é o mesmo que vocês estão fazendo, né? E uma questão da AAP, né? Então o objetivo dessa lista aqui é dar um aprofundamento nos temas que nós estudamos e se preparar para a AAP, que provavelmente será no final desse mês de outubro, tá? Então, vamos lá. Hoje nós faremos mais três exercícios dessa lista, né? O primeiro exercício que nós vamos fazer de hoje é o exercício do Enem 2019. Então, vamos dar uma lida e vamos levantar as informações importantes. Uma empresa sorteia prêmios entre os seus funcionários como recolhimento pelo tempo de trabalho. A tabela mostra a distribuição de frequência de 20 empregados. Só a parte de frequência é um tema de estatística, né? Devem ter visto um pouquinho assim no fundamental, a gente vai aprofundar também no terceiro. A frequência seria a quantidade que cada um tem, né? Então, por exemplo, se a gente somar todas os números de empregados, a gente vai perceber que tem lá 4, 1, tal, somando tudo vai dar os 20 que ele falou, que é o total aí de dados analisados, tá? Desta empresa tem entre 25 a 30 anos de trabalho. Então aí está a divisão aí, né, da tabela, né, pelo tempo de trabalho. Não é a idade das pessoas, sim o tempo de trabalho. A empresa sorteou entre esses empregados uma viagem de uma semana, sendo 2 deles sorteados aleatoriamente. Então a gente vai ter que pensar em qual é a chance, né, dele ganhar, e 2, né, o segundo a ser escolhido. Bom, continuando, então, qual é a probabilidade de ambos serem sorteados com 34 anos de serviço? Tá aí as alternativas. Reparem que as alternativas estão em forma de fração, então não precisa se preocupar em calcular a porcentagem desses valores, né? Mas só para lembrar, se fosse para calcular a porcentagem, basta fazer a divisão dos dois números, né? O numerador pelo denominador, aí você acha a parte decimal, né? Se não lembrar como transformar isso aí, multiplica por 100, você acha a porcentagem. Mas aí é para fazer a parte de fração. Então aqui nessa parte da resolução eu coloquei a tabela e ele quer esta parte aqui, ó, né? E é comum cair nas questões do Enem sobre probabilidade, você analisar tabelas e às vezes gráficos, né? Pela primeira lista que a gente fez lá, tá? Então nós vamos usar aí esta informação, são 5, né? 5 no total de 20, só que são 2 sorteios. Então eu dividi aqui, fazendo passo a passo, qual é a chance do primeiro ser sorteado e ter 34 anos aí de serviço. Como são 20, então a probabilidade, coloquei A, tá? A probabilidade do evento A seria 5 no total de 20, certo? Que são 5 chances no total de 20, que são 20 funcionários. Como ele falou em 2 funcionários, que se você olhar nas alternativas tem isso lá, tá? Mas ele falou em 2, então a gente tem que pensar nas chances dos 2 ganharem, né? Então eu vou fazer a probabilidade que eu coloquei de B. O que seria a probabilidade B? Como foi um sorteado, então agora não serão mais 5, e sim 4. Como já foi um sorteado também, o total vai diminuir, não será mais 20 e sim 19. Então a probabilidade do segundo ser sorteado dentro desses 34 anos de serviço seria 4 no total de 19, certo? Então fiz aí passo a passo, tá? A gente fez bastante exercícios de probabilidade, que essa parte tranquila. Como ele quer que combina os dois, ele quer saber qual é a probabilidade dos dois, ambos, né? Quer dizer, os dois, ambos serem sorteados
com 34 anos de serviço, então a gente precisa combinar essas duas, usando o princípio multiplicativo de contagem, né? Então eu vou colocar aqui para vocês poderem seguir a partir daí. Então a probabilidade do A e a probabilidade do B, né? Como vamos combinar, a gente precisa multiplicar. O ideal aí é tentar simplificar em diagonal, tá? Que aí fica mais fácil de fazer, né? Se não quiser simplificar, pode simplificar depois, mas geralmente vai ser um pouco mais difícil. Então tenta ver se dá para simplificar 5 e 19 ou 24, né? Simplificou, multiplica, vai dar a probabilidade aí, né? Em fração, para responder esse exercício em forma de fração, tá? Bom, agora o exercício número 5, que é a prova da ADE, que caiu para os alunos do terceiro ano, com conteúdo do segundo ano, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei essa daqui porque eu acho que provavelmente vai cair alguma coisa envolvendo o grupo, né? Então, a gente fez bastante exercício, a apostila praticamente era só sobre combinações entre grupos e filas, esse tipo de coisa. Então, eu coloquei esse daqui para dar uma lembrada, mas eu creio que vocês não vão ter muita dificuldade. ADE, Avaliação Diagnóstica de Entrada 2020. A partir de um grupo de 9 pessoas, formado por homens, 6 homens e 3 mulheres, então tem uma restrição aí, né? Pretende-se formar filas de 5 pessoas, de modo que 3 mulheres, é o total do grupo lá, pensando no sexo feminino, né? Ocupem as 3 primeiras posições, certo? Então olha que tem que prestar atenção, né? Porque não vai usar as 9 pessoas, vai usar só 5, né? Pouco mais da metade, e tem essa restrição de 3 mulheres ocuparem a primeira posição dessa fila. Assim, de todas as filas possíveis, quantas obedecem a essa restrição? Então tem que ficar atento, porque se a gente pensasse só sem restrição nenhuma, né? Fosse escolher aleatoriamente homens e mulheres, ou pensando sem a parte de sexualidade, pessoas, então ficaria 5, 4, 3, 2 e 1, né? Ou a gente fez lá por 5 fatorial. Mas aí ele deu uma restrição. Ele falou que as mulheres têm que vir primeiro, depois serão escolhidos homens, né? No total, a divisão das 9 pessoas aí do grupo são 3 mulheres e 6 homens. Então tem que ficar atento a esse detalhe, porque muda, né? Então eu coloquei aqui o método dos traços, que a gente já usou algumas vezes, que eu creio que vai facilitar. São 3 mulheres para a primeira posição, né? Então eu tenho 3 chances de possibilidade aqui. Como escolher uma, né? Diminui uma possibilidade, então sobra duas possibilidades de escolha para o segundo. E por último, a terceira mulher a ser escolhida nessa fila, sobra uma só, né? Então lá 3, 2 e 1, tá? Porque são as mulheres aí, no total são 3, eu fui diminuindo a cada escolha. Pensando, só pra gente ficar um pouquinho, né? Se fossem com 3 homens ocupando as 3 primeiras posições, eu ia começar com o quê? Com 6, né? Com 5 e com 4, tá? Mas ele falou sobre as mulheres, né? Agora, o quarto e o quinto o ocupante dessa fila serão homens, né? Porque não tem mais possibilidades para as mulheres, que são 3 só, né? Então a gente vai começar na quarta posição, contando as possibilidades dos homens. Como não foi nenhum escolhido, então vai ser o 6, que é o total que faz parte desse grupo, né? Escolhendo um, diminui a possibilidade, então a última escolha sobram 5 homens. Tá aí a interpretação do exercício. Agora é só usar o princípio multiplicativo de contagem, né? Multiplica tudo, aí você calcula o número de combinações, tá? Esse aí eu acho que vocês não vão ter dificuldade, porque fizemos bastante desse tipo aí, né? Bom, e aí o último exercício da aula de hoje. Esse exercício, não sei se vocês lembram aí vagamente, ele estava no caderno São Paulo Faz Escola, né? Mas como ele já caiu na AP do ano passado, 2019, então eu preferi discutir ele aqui nesse momento de revisão dos conteúdos e de preparação para a prova da AAP,
tá? Eu vou seguir a sugestão que ele deu no exercício de organizar as informações numa tabela, né? Obviamente que não precisaria fazer isso, teria outras maneiras de fazer, né? A matemática permite isso, mas eu vou organizar em forma de tabela, que eu achei um método mais fácil para a compreensão de vocês. Então vamos lá, AP 2019. Uma fábrica de produtos de porcelana utilizam duas máquinas A e B para produzir o mesmo tipo de prato. A porcentagem de pratos defeituosos produzidos, respectivamente, pelas máquinas A e B é de 15% e 5%. Então, a máquina A tem 15% de pratos defeituosos e a máquina B 5%. Ou seja, a máquina B ela é um pouco melhor, né? Segundo os dados aí. Foram misturados numa caixa 100 pratos produzidos pela A e 100 pratos produzidos pela B. Então, no total, nesta caixa, né, tem 200 pratos no total, certo? Se tirarmos um prato ao acaso e ele for defeituoso, então tem que pensar na parte lá dos 15%, né, que falou, a probabilidade de que ele tenha sido produzido pela máquina B, A, é de, aí tá lá as alternativas. Reparem que, comparando com aquele exercício que nós fizemos, o primeiro do Enem, o do Enem estava a representação da probabilidade em forma de fração, né? Esse daí não, esse daí está numa forma percentual, ou seja, quantos por cento que é cada um. Então nós vamos ter que fazer a divisão da probabilidade, transformar no número decimal, e após isso, né, a gente consegue fazer a porcentagem, né? Pode ler direto, por exemplo, 0,15 é igual a 15%. Ou você multiplica por 100, porque por 100 porcentagem, né? De 0 a 100, né? Então você multiplica por 100 para transformar uma escrita decimal em uma escrita percentual. Mas aí vocês que veem qual é a maneira que vocês vão fazer. Então eu segui a sugestão, organizei, fiz uma tabela com prato bom e com prato com defeito, tá? E separando A e B as máquinas, e nós vamos analisar o total, ou seja, nós vamos separar dessa quantidade de 200 pratos que ele deu no exercício, quantos são bons e quantos são defeituosos, tá? Então vamos lá. O A, ele falou que é 15% dos 100 lá com defeito. Então, assim, eu creio que essa porcentagem é tranquilo de fazer. Porque se a porcentagem é uma escala de 0 a 100, a gente pode até fazer 200 e tal, mas 15% de 100 é 15, né? Então, a gente consegue fazer mentalmente, tá? Então, são 15% defeituoso, ou seja, 15 pratos, e o resto seriam bom, ou seja, tirando os 15, vai sobrar quanto? 85, né? Então, 85 pratos são bons e 15 defeituosos. Esse é o padrão da primeira máquina, né? Que ele chamou de máquina A. A segunda máquina, ela é um pouquinho melhor, ela só produz 5% dos pratos defeituosos. 5% de 100 é 5, não é? Então, são 95 pratos bons e 5 defeituosos. Agora eu vou somar, né, para ver quanto que é os pratos bons, né, os pratos que são sem defeito nenhum, e quantos que são os pratos com defeito, tá? Então, os pratos bons, 85 mais 95 dá quanto? 180, né? Então, no total são 180 pratos bons, contando as duas máquinas, tanto a A quanto a B. E na máquina com defeito, né, contando as duas máquinas, no total são 20, né? Que é 15 mais 5, 20. O que ele quer saber no exercício? Ele quer saber qual é a probabilidade, né, de você pegar nessa caixa aí o total de 200 pratos, um prato com defeito da máquina A, tá? Então é tranquilo, pela tabela que organizou fica fácil, né? No total são quantos? São 15 pratos no total de 20, porque ele quer saber só dos defeituosos, né? Ele não quer saber dos pratos bons, né? Esse tipo de coisa. Então são 15 no total de 20, tá? Então faz a divisão deles e depois transforma para
porcentagem, porque as alternativas estão em porcentagem, precisa trabalhar com essa ideia, né? E é tranquilo de fazer, aí é só dividir os dois e consegue achar, tá bom? Então é isso, na aula de hoje a gente vai fazer só esses 3 exercícios, a próxima aula eu coloco mais alguns exercícios da lista preparatória, tá bom? Até!